O próximo atributo é a retidão ou justiça de Deus. A retidão ou justiça de Deus seria o quê? Seria a santidade manifestada no procedimento de Deus para conosco, né? Então essa justiça, essa retidão seria essa santidade manifestada no procedimento de Deus para conosco, né? É aquela qualidade que Deus revela fazendo aquilo que é certo, aquela qualidade que Deus o torna incapaz de errar, de fazer algo errado. A retidão ou justiça de Deus é essa manifestação de Deus na sua santidade, e ele expressa isso no governo, no mundo, tá certo? Há muitas maneiras pelas quais essa concepção pode ser analisada. Primeiro, a retidão é demonstração da santidade legislativa de Deus. Ele dá suas leis a fim de impor sobre nós as suas justas exigências. Ele legisla sobre nós e também para nós. Justiça, em contrapartida, é a santidade judicial de Deus, pela qual naturalmente ele exige punição daqueles que têm sido culpados de quebrar sua lei, daqueles que têm sido culpados de pecado. A segunda coisa, dentro dessa concepção da justiça de Deus, ou retidão, a retidão e justiça de Deus certamente são reveladas em quase todas as partes das Escrituras. A ira de Deus é ensinada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E uma das doutrinas cardeais de toda a Bíblia é que Deus odeia o pecado. E isso é expresso em sua ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, como diz Romanos 1. Se alguém não crê, diz João, a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Todos nós somos, por natureza, diz Paulo, filhos da ira. E para nós deixarmos de ser filhos da ira, nós temos que confiar, que crer no Senhor Jesus. Terceiro, todavia a retidão e a justiça de Deus não se manifesta somente na sua ira. Ela revela estas mesmas qualidades em perdoar os nossos pecados. Então a justiça de Deus também se revela em perdoar. A Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, tendo preparado o caminho do perdão e do perdão dos pecados, Deus preparou esse caminho, né, para nos conceder a sua graça. Então, Deus preparou o caminho do perdão ao prover a propiciação para os nossos pecados. E essa é a coisa mais notável de todas, né? Então, o Paulo diz o seguinte, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Foi a justiça de Deus, né, em parceria com seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, né, que proveu a oferenda, o sacrifício, a propiciação que eram necessários para Deus nos dar o perdão e para Deus nos justificar. Então tudo está ligado à sua justiça. Quarto, outra forma pela qual Deus manifesta sua justiça e sua retidão é mantendo sua palavra, né? Então Deus mostra a sua justiça quando ele diz as coisas e ele vai cumprir. Por exemplo, lá em Abacuque, quando o povo estava para ir para o cativeiro, o Abacuque diz assim, como é possível Deus permitir que seu próprio povo sofra, né, dessa maneira? E os pagãos, esses caldeus pecaminosos, como podem ser eles o povo que irá castigá-lo e destruí-lo? Como é possível que Deus haja dessa maneira? Então Deus tinha dito, né, que ia castigar o povo. Está ligado à sua justiça, em cumprir a sua palavra. E Abacuque ficou impressionado, mas Deus vai dizer para ele, vai mostrar, né, que ele não deve se preocupar com isso. Não olhe para o imediato, Abacuque, né?
Não olhe para o imediato, para o presente, mas alongue a sua visão para o futuro. Por quê? Porque assim como o povo de Israel será tratado, os caldeus serão tratados. Os caldeus serão desarraigados e destruídos. Por quê? Porque Deus é justo nos seus procedimentos. E ele também recompensa os justos. Outra maneira da sua justiça. O Paulo diz, desde agora, em 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça, que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então nós temos aqui a justiça de Deus se manifestando em dando uma coroa aos seus servos. Então ele é um juiz justo. E a coroa que prometeu, ele dá. Ele certamente dará. Esta é a maravilhosa graça concedida em Cristo. Portanto, Deus na cruz estava fazendo isso, para que você pudesse ter a coroa da vida. Isso está ligado à sua justiça. E outra parte, né, em Romanos 3:25 diz, Deus declara a sua própria retidão e absoluta justiça. Ele está justificando o seu povo, né, pelo seu próprio perdão de pecados que ele concede ao pecador quando se arrepende. Essa é uma concepção imediata e exaltada, né? Então nós finalmente, neste aspecto, Deus na salvação não só perdoa os pecados do pecador, ele vai além, ele declara que esses pecadores são justos e eles o faz justo. E essa é uma verdade importante e vital, de que Deus declara o homem que crê nele de justo, concede o perdão de pecados, e tudo isso está ligado à sua justiça. Então a ordem a qual estamos considerando, a santidade, a retidão, né, a bondade e o amor de Deus é algo que deve permear a nossa vida, tá certo? Então a justiça de Deus concede a você o perdão dos pecados, porque Jesus morreu. Concede a você a justificação, porque Deus declara você justo, porque Jesus é a nossa justiça, pagou o nosso pecado, foi o nosso substituto. Então nós temos que confiar na justiça de Cristo.